relógio bem grande aqui, então a hora não é problema, né? Boa noite, irmãos. Creio que realmente ouvimos já o suficiente, né? Poderia só dizer Deus lhe abençoe, mas talvez queira que eu fale alguma coisa. Então, talvez alguém queira me ouvir também. Então, eu vou falar um pouquinho só, rapidamente. Vocês podem ficar aí assentados. Eu só vou tomar uma escritura e comentar alguns versículos aqui. Eu vou ler em 2 Samuel, capítulo 9. E vou ler alguns versos. E o meu pensamento nessa noite é comendo na mesa do rei. Apenas um pensamento desse contexto aqui. Comendo na mesa do rei. E disse Davi, 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E no verso 13 diz assim, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, esse homem aqui sendo um aleijado, mas ele teve um chamado para comer à mesa do rei. Vocês vão ler e vocês vão ver que Davi se lembrou da casa de Jonatas, de Saul, e disse, porventura, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E Davi mandou chamar esse servo, para que então esse servo pudesse apontar se havia alguém para que o rei pudesse usar de beneficência, para que o rei pudesse usar de benignidade por amor de Jonatas. E diz então aqui que havia esse servo, esse mordomo que havia sobrado da casa de Saul, e foi ele que veio até Davi. E então foi ele que teve a missão de introduzir esse que havia sobrado da casa de Saul para que viesse para comer da casa do rei. Então nós vemos que aqui havia um mordomo, e esse mordomo era o que tinha o papel de introduzir esse rapaz diante do rei. Então há uma maneira especial para que nós possamos chegar diante do rei. Por isso é que Deus enviou um mordomo nessa era, um Eliezer. E esse Eliezer veio com a missão especial de introduzir uma noiva na presença do rei. E aqui então havia esse rapaz chamado Ziba. E continua dizendo no verso 3. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Era aleijado, mas o rei não estava olhando para a condição dele. O rei estava olhando para a semente que ele portava. Irmão, o rei não olhou para o aleijume nosso espiritual, para a condição que você estava, que eu estava, em diversos caminhos da vida. O rei olhou para a semente que havia dentro de você, a semente de predestinação que havia na sua alma. Foi para essa que o rei Davi olhou, e foi para essa que o rei Jesus olhou nessa era, para a semente que havia no seu coração, a semente predestinada de vida. Não importou a sua condição, não importou a minha. Todos éramos aleijados em alguma coisa, porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. E nessa era o Filho do Homem desceu novamente para salvar a semente predestinada que havia se perdido novamente. E então foi olhando essa semente que Davi fez beneficência para ele. E você sabe que toda a Bíblia ela é a revelação de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Todos esses quadros da Bíblia estão apontando para o nosso dia. E então diz o profeta, continua dizendo, e disse-lhe o rei, onde está? O rei queria saber aonde ele está. Mande chamar ele.
E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. O rei agora mandou lhe chamar. O rei mandou que trouxesse ele agora, porque já havia sido dito para ele que havia alguém dessa linhagem. E então agora o rei mesmo é que desce, ou que envia alguém para chamar esse da linhagem da casa de Saul. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. O rei chamou ele pelo nome. E quando o rei chamou ele pelo nome, ele disse: eis aqui teu servo. Você tem ouvido o seu nome ser chamado nessa época? Porque o rei desceu com o livro aberto em Apocalipse 10. E o rei tinha um mensageiro aqui na terra. E essa mensagem que está soando é para chamar o seu nome e o meu nome. E então quando o rei disse: é você, Mefibosete? Ele disse: eu sou o teu servo. Quando o rei disse para você, você ouviu a sua voz, você disse: eis-me aqui, eu sou um dos tais, eu vou crer em sua palavra, eu vou ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu vou aceitar a palavra de Deus para esse dia. Por quê? Porque você era da linhagem real. Você era da linhagem real, foi por isso que o rei mandou te chamar nesse tempo que nós estamos vivendo. E disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Quando ele chegou diante do rei, talvez ele chegou assustado, talvez ele chegou preocupado, mas o rei logo lhe acalmou e disse: não temas, eu estou te chamando para usar com você de beneficência. Irmão, quando nós viemos diante do rei, quando nós ouvimos a palavra, porque ele é o rei, você lembra quando você ouviu a palavra? Você veio temendo por causa dos seus pecados. Você veio chorando e pedindo misericórdia. Mas o rei disse: não temas, eu vou usar de misericórdia com você. Você é da semente real. Você tem o seu nome no meu livro, porque eu mesmo coloquei. Irmão, por isso é que nenhum dos eleitos vai se perder, porque o rei não esquece de nenhum dos seus nomes. Porque o rei mesmo escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Como é que nós vamos se perder? Nunca, nunca o eleito vai se perder, porque o rei conhece, ele mesmo que escreveu. E então, ele chegou temeroso, mas o rei lhe acalmou. Deus sempre acalma. Deus, quando aquela mulher chegou temerosa diante dele, aquela pecadora, ele simplesmente disse: não temas, vai e não peque mais. Ele simplesmente acalmou ela. Quando todos se foram, ele olhou para Jesus, ela pensou: agora ele vai me condenar. Mas ele estava ali e apenas sabia que ela era uma semente de Abraão. Ele sabia que ela tinha o seu nome no livro da vida, porque ele mesmo havia escrevido. Ele apenas se virou para ela e disse: vai, não peques mais. E é isso que o rei está dizendo para você nessa noite: vai, não peques mais. Não temas, porque ele está aqui para te estender o séquito de misericórdia para você, para mim. E então disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de misericórdia e de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Oh, que convite! O rei lhe disse: tu vai comer pão de contínuo em minha mesa. Porque ele chegou e se humilhou diante do rei. E o rei disse: tu vai comer pão de contínuo diante de mim. Que convite especial o rei fez para ele. E além do mais, o rei disse: e eu lhe restituirei toda a tua herança. É isso que o rei fez para nós nesse tempo que estamos vivendo. O rei restituiu toda a herança para nós. A herança é a palavra, a herança que havia se perdido durante as eras. Mas nessa era o rei mesmo desceu, e ele desceu para restituir para mim a nossa herança completa. E a herança completa virá num desses dias, que será um novo corpo para mim e para você.
Essa é a herança plena que o rei vai restituir para nós. Vai ser um novo corpo. Aí sim, acabará todo o sofrimento. Acabará toda a lamúria. E então nós iremos e cearemos com o rei, literalmente. Nós veremos ele como ele é. Oh, que convite! E então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Essa é a atitude de um filho de Deus. Essa é a atitude de um cristão. Ele sempre se considera tão indigno diante de Deus. Ele sempre se considera que ele não é nada. Foi por isso que os fariseus mostraram que eles eram da semente caimita, que eles eram filhos do diabo. Porque quando chegavam diante de Jesus, eles se achavam tão santos, eles se achavam tão dignos, que eles não precisavam de nada. E Jesus disse: mas quem precisa de médico é os doentes. Então Jesus ia e salvava uma prostituta, salvava um ladrão, salvava um cobrador de imposto e deixava os fariseus de lado. Foi isso que Jesus fez nessa era quando ele desceu. Ele deixou os pentecostais que se achavam ricos e de nada tinham necessidade. E desceu a mim um católico, desceu a você um espírita, desceu a você que não era nada, desceu a você uma mundana, uma pecadora. Mas ele desceu ali aos lugares mais baixos e veio e tomou e restituiu a herança dele, porque nós somos a herança do Senhor. E então é nós que precisávamos de médico, e ele desceu para curar as nossas feridas, os nossos pecados e restituir para nós a nossa herança completa. E então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Quando chegou a hora de dar a herança, Davi chamou o mordomo novamente e disse: você agora vai restituir para ele toda a herança. É isso que Deus fez nessa era, irmão. Deus enviou um profeta e ele tinha comissão agora de repartir a palavra para nós. Ele não podia descer à terra, ele não podia pisar aqui, mas ele veio até os céus e ele entregou o livro para um homem que estava na terra e disse: você vai restituir toda a herança para os meus filhos, para a minha semente eleita. Então esse mordomo teve a missão de restituir todas as coisas. E nós, pela graça de Deus, pudemos receber esse mordomo. E ele tem restituído para nós toda a herança que é a palavra de Deus, que foi revelada em plenitude para nós. E então, trabalhareis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Era um servo obediente. Era um servo que realmente cumpria as ordens do rei. Por isso que aquela profecia veio para esse servo: porque tu escolheste o caminho estreito, tu escolheste o meu caminho, e foi por tua própria escolha. Uma grande porção do céu espera por ti. Ele poderia ter tomado o caminho fácil dos pentecostais. Ele poderia ter feito um grande nome. Disseram para ele: você será um líder e nós faremos uma grande denominação. E você terá um avião para ir de cidade em cidade ao redor do mundo. Mas ele sabia qual era a sua comissão. Ele sabia qual era a sua missão na terra. Era vestir uma noiva com a palavra para apresentar ao rei naquele dia. Irmão, quando um homem reconhece a sua posição, não há nada nesse mundo que pode tirar ele do lugar que ele está. Por isso ninguém pôde mover esse profeta, porque ele sabia qual era a sua missão. Então, conforme a palavra do rei, o servo fez. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo
de ambos as pernas, mas de contínuo comia na mesa do rei. Tudo que o rei tinha foi servido para ele. E ele podia participar de tudo o que o rei tinha. E é isso que nós temos recebido nessa era. Tudo que o rei tinha, ele veio nessa era e entregou para nós. E nós estamos nessa noite comendo na mesa do rei. O rei não negou nada para nós. Nós temos uma mesa completa agora. Nós temos uma mesa de 7 pratos. 7 selos foram revelados. 7 trovões soaram. 7 eras da igreja foram revelados. Todos os 7 foram revelados para nós, porque o rei agora mandou nós comer de tudo o que havia em sua mesa. Amém? E o rei é a palavra, é Cristo. Por isso quando o rei desceu, em Apocalipse 10, ele desceu com tudo o que ele tinha para entregar para nós podermos banquetear com ele. Por isso que o profeta, quando ele lê, sempre estava lendo Lucas 17, e agora eu vou ler aqui para terminar. Lucas 17, a partir do verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é uma coisa que todo mundo vai ver e dizer, aí está o reino de Deus. Não. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus já estava dizendo, ele está aqui, eu estou aqui. Esse é o reino de Deus. Ele estava ali entre eles e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vocês vão desejar ver um dos meus dias durante as eras, mas vocês não vão poder ver. Mas chegará um tempo que vocês voltarão a ver os meus dias. E aí ele diz, e diz-vos-ão, ei-lo aqui, o ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Haveria um tempo que não adiantaria procurar por ele, porque ele não estaria aqui. Porque como o relâmpago alumia desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. De uma extremidade à outra da terra seria manifestado o Filho do Homem no seu dia. Por isso é que essa mensagem, irmão, é a única mensagem de todos os tempos que percorreu toda a terra. Não haverá nenhum país dessa terra que essa mensagem não irá. Porque de uma outra extremidade da terra, a mensagem desse dia do Filho do Homem teria que percorrer para cumprir o que Jesus disse aqui. De uma extremidade à outra. Mas, aí ele volta falando dos dias dele. Ele era a palavra. Ele estava falando dos nossos dias e agora ele volta para os dias dele. Mas primeiro convém que ele padeça muito. Seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Aí ele já volta para os nossos dias novamente, para identificar a condição do mundo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Aí ele já vai para os dias de Ló, que é os dias de Abraão. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Então, por isso é que no verso 26 ele diz, assim será também nos dias do Filho do Homem, mostrando no plural que haveria um tempo em que o Filho do Homem se revelaria novamente, e assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Por isso diz o profeta na mensagem, almas que estão em prisão, que o ministério desse dia chegou à perfeição quando produziu Jesus Cristo em carne humana novamente. Então, o ministério chegou à perfeição, chegou ao cabeça novamente, porque Jesus Cristo foi produzido em carne humana novamente no dia em que nós estamos
vivendo. E agora, complementando a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, ele diz: não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem, tão perfeitas como são. Eu sou somente quem estou perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo, ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do corpo infalível, palavra do Filho do Homem. Amém? Então, nós estamos se alimentando de Jesus Cristo novamente, porque o ministério chegou à perfeição, porque produziu Jesus Cristo em carne humana novamente, em carne humana em um homem, e agora em várias peles novamente. Como Jesus, quando nasceu, foi envolvido em trapos, agora nesse dia final, ele está envolvido novamente em trapos, em homens que não prestavam, em mulheres que não valiam nada, mas ele, por sua graça e seu sangue, purificou esses trapos, está limpando, e ele mesmo está se envolvendo nesses trapos, se escondendo do mundo e se revelando em carne novamente. E então, é Jesus Cristo novamente em carne, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esta é a mensagem de nós, para nós, nesse ano novo que seguimos agora, que entramos. É a mensagem de Jesus Cristo se fazendo carne agora em sua igreja novamente. Se fez carne em um homem, o ministério chegou à perfeição, produziu ele nenhuma carne, fez o sinal do Messias, revelou os mistérios para nós, e agora ele se fazendo carne, ele sendo a palavra, se fazendo carne, e nós se alimentando na mesa do Rei nessa noite, amém? Que ele possa vir e servir a comunhão para nós nessa noite, que nós possamos tomar a comunhão da mão de Melquisedeque nessa noite, e que sejamos alimentados para continuar no caminho. Deus os abençoe.